Olá, tudo jóia? Seja bem-vindo aqui à programação da nossa TV Alba. Começa a partir de agora mais um programa OAB na TV. Claro que a gente quer a sua participação e interatividade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre publicidade na advocacia. Então é o momento, você cliente, você advogado, você que se interessa por essa área, a acompanhar o nosso programa e tirar todas as dúvidas, tá? Quem está comigo hoje é a doutora Gabriela Macedo, ela que é presidente da Comissão de Marketing Jurídico da OAB Bahia, e a gente vai falar sobre essa temática. Doutora, seja bem-vinda. Milena, eu que agradeço. Um tema super em alta, né? Afinal de contas, o provimento de publicidade foi aí no final de 2022, na verdade, em agosto de 2022, e, como tudo, movimentou aí o mercado jurídico, então a gente tem que falar bastante sobre isso mesmo. Exatamente. Atualizando um pouquinho, né, você que está em casa, sobre esse novo provimento que foi ali batido o martelo logo no final da pandemia. Então, muitos advogados, escritórios estavam utilizando assim a publicidade meio que de forma aleatória, principalmente nas redes sociais, que era o que a gente tinha no momento, né, doutora? Isso. Principalmente em todas as áreas, né? Para captar clientes, para expor um pouquinho do seu conteúdo, da sua expertise na rede social. Então, já vamos começar nessa temática. O que diz o novo provimento? O que pode, o que não pode, com relação à publicidade da advocacia na rede social? Perfeito. Eu acho interessante a gente começar por esse ponto, porque eu, inclusive, tenho uma história com isso, né? Uhum. Eu comecei nas redes sociais, no Instagram, eu tenho um perfil chamado Fale com a ADV, e nesse perfil eu comecei a publicar conteúdo jurídico. Uhum. E conteúdo jurídico voltado para advogados e tudo mais. E existia um questionamento muito grande, será que o advogado ou a advogada pode ocupar esse espaço? Até os próprios colegas, muitas vezes, me olhavam e perguntavam, será que ela pode estar ali? E o provimento de publicidade veio para mostrar que sim, a advocacia deve ocupar todos os espaços, deve ocupar as redes sociais, afinal de contas, se a gente não se adapta às tecnologias, elas acabam nos engolindo, né? E, na verdade, as redes sociais para a advocacia começaram muito antes da pandemia. O que aconteceu é que com a pandemia veio um avanço tecnológico que fez com que as pessoas se adaptassem de forma mais rápida à tecnologia, que vissem nas redes sociais uma forma de se comunicar com o seu cliente e a forma como a gente contrata serviços mudou. Acho que durante a pandemia as pessoas começaram a comprar mais na internet, a procurar mais serviços pela internet. E veja só, se o advogado e a advogada não estivessem nesse espaço da internet, o que iria acontecer? O cliente iria lá buscar e não ia encontrar. Então, eu acho que foi uma atualização extremamente necessária. A gente vivia num limbo jurídico, porque a gente tinha um código de ética, um provimento antigo, que nada falava sobre redes sociais, mídias e etc. E apesar de muitas pessoas, assim como eu, lá no meu perfil, a gente se baseava no código de ética para replicar tudo que lá estava para as redes sociais, não existia nenhum provimento que atestasse e dissesse, olha, você pode fazer isso, é possível que o advogado use a rede social, então acho que isso veio para legitimar esse espaço. Então, minha gente, ficou claro, né, que tá tudo ok, que advogado pode ter rede social, pode postar. A linha tênue passa pela ética. Sim. E aí eu queria que você exemplificasse aqui situações onde o advogado ou advogada perde, né, o que pode e o que não pode da ética e expõe na rede social o que não deve ser exposto. Eu estava lendo sobre, por exemplo, exposição de clientes, de casos. Dê um exemplo assim prático, doutora. Perfeito. Bom, uma coisa muito comum é que os advogados acabam infringindo o código de ética, muitas vezes por não conhecer, não saber. Infelizmente, durante a faculdade de Direito, a gente tem a matéria de ética, mas na maioria das vezes as pessoas sequer dão a importância que elas deveriam dar para essa matéria, porque é o que rege a nossa vida profissional. Uma das coisas, por exemplo, que eu vejo acontecer de forma muito comum por pessoas que desconhecem a disposição do Código de Ética é divulgar resultados próprios. Então, isso é vetado pelo Código de Ética e não pode ser feito também nas redes sociais. Então, a pessoa não pode conseguir uma indenização tal para um cliente, vitória do escritório tal. Isso é vetado pelo Código de Ética, não pode ser feito. Assim como também não pode ser feito
nenhum tipo de post ou publicação oferecendo serviços jurídicos diretamente. Então, não pode ter uma publicação, me contrate aqui ou algo desse tipo, porque isso significa uma captação indevida de clientes e a captação indevida é vetada pelo Código de Ética. Agora, eu estava acompanhando um pouquinho na internet e vi que muitas pessoas vão na rede social ainda hoje, né, procurar um advogado. Então, que cuidado que esse cliente que está procurando um advogado deve ter quando ele chegar na rede social dessa pessoa? O que ele deve procurar? O que deve ligar o sinal de alerta? Primeira coisa é consultar lá no site do cna.org.br, cna.oab.org.br, eu acho, que é o site do Cadastro Nacional dos Advogados, se essa pessoa é realmente advogada, se a OAB dele está ativa. Não custa nada a gente jogar o nome dessa pessoa no Google. A gente faz isso hoje com todo mundo, Tudo, né? é. Uma pessoa conhece um paquera, já está jogando o nome do paquera no Google, procurando se tem alguma coisa. Mas da mesma forma, a gente precisa se resguardar e, obviamente, se conhecer alguma outra pessoa que possa dar uma referência. Isso é importante também. E acho que a rede social e a internet como um todo deu espaço para as pessoas mostrarem a técnica delas. Então, ali, o cliente, por mais que seja leigo, ele também consegue ver a postura, a desenvoltura, o conteúdo técnico do advogado. Ele pode se conectar com o advogado ali, de certa forma, perguntar alguma coisa, perguntar se ele tem, qual é o local profissional dele, enfim. Então, facilita com que esse relacionamento seja construído. Minha gente, você que está acompanhando aqui o nosso programa, chegou agora aqui na telinha da TV Alba. A gente está conversando com a doutora Gabriela Macedo, ela é da Comissão de Marketing Jurídico da OAB Bahia. A gente está falando um pouquinho sobre divulgação, né, na internet, sobre como você contratar um advogado, uma advogada, dúvidas comuns. A doutora falou aqui sobre o CNA e eu já fui aqui na internet, já dei um Google para levar aí esse resumo para você que está em casa. Então, cna.org, né, que é o da OAB realmente, .oab.org.br, cna.oab.org.br. Hey, troca aqui de câmera para fechada para a gente falar mais pertinho com o pessoal de casa. Vini, que está aí na edição, já coloca aqui nos caracteres, cna.oab.org.br. Lá você vai colocar o número, né, dessa carteirinha, saber se está ativo ou não. E aí já tem aí mais segurança, né, doutora? Dá para você pesquisar pelo nome da pessoa também. Também. Então, muitas vezes a pessoa não tem o número da carteira, mas, por exemplo, fosse a pessoa que quer me pesquisar lá, Gabriela Braga Macedo, coloca a minha inscrição de advogada, você pode escolher advogado ou estagiário, e você pode, inclusive, já colocar e selecionar a seccional, né? Então, você pode colocar lá Bahia, porque pelo CNA você consegue pesquisar o Brasil todo. E aí vão sair os nomes das pessoas, você consegue ver a foto dessa pessoa, você consegue ver o nome dela completo, se ela faz parte de alguma sociedade de advogados, se a OAB dela está ativa ou não, se ela está regular perante a ordem. Doutora, quais são os problemas mais comuns, né, para que alguém que está em casa se identifique com essa situação de contratação do advogado, ou mesmo de denúncia, né? Às vezes a gente se bate ali na internet com uma propaganda que está errada, então é importante denunciar. Qual o caminho? Perfeito. A OAB tem uma comissão fiscalizadora do exercício da profissão e essa comissão fiscaliza o exercício profissional dos advogados, se eles estão cumprindo da forma correta, o código de ética e tudo mais. E qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, por exemplo, para a comissão de fiscalização da OAB. As coisas que a gente vê hoje mais erradas e que é importante até que a população se atente distribuição de panfleto, por exemplo, por parte de advogados. Isso é vetado pelo Código de Ética. E é, inclusive, um ponto de atenção. Um cliente que toma o conhecimento de um advogado através de uma prática irregular... Imagine o que vem por aí. Ele já deve ficar atento para essa contratação profissional. E se vê tanto advogados, né, colegas, quanto clientes que se depararem com situações como essa, com certeza devem denunciar. Então, as situações mais comuns que a gente vê de publicidade irregular são essas da utilização de panfletagem, de outros tipos de propaganda para divulgação da profissão. Você que está em casa, tem dúvidas, tem questionamentos e perguntas a respeito dessa temática? A gente está falando um pouquinho aqui de marketing, né? De publicidade nessa área. E aí me chama a atenção porque muitas pessoas pensam que utiliza, né, essa forma de divulgar
o seu conhecimento, o seu trabalho, os jovens advogados. Mas já é uma realidade presente aí na advocacia como um todo. Como é que tem sido essa relação, né, do advogado com o marketing digital e qual a participação e influência dessa jovem advocacia que está despontando aí em todas as áreas, né, do termo jurídico, digamos, de forma geral? Perfeito. Quando o provimento entrou em vigor, muito se discutiu sobre o prestígio da jovem advocacia junto a esse provimento. Porque o que foi pensado? Olha só, agora que é permitido expressamente que o advogado esteja nas redes sociais e que, inclusive, é permitido anúncios patrocinados nas redes sociais, a utilização de Google Ads, Facebook Ads, por exemplo, o que vai acontecer com a jovem advocacia? Já que as grandes bancas podem injetar mais dinheiro ali e gerar uma concorrência desleal. Fato é que eu, inclusive, trago uma atualização. Estava recentemente no 7º Fórum de Marketing Jurídico Nacional com os responsáveis pelos marketings das grandes bancas do Brasil. E lá achei muito interessante que as grandes bancas do Brasil atendem normalmente clientes B2B, né, que é business to business, outro tipo de cliente que normalmente não está ali no Instagram, no TikTok. Então, eles usam, por exemplo, uma rede profissional que é muito utilizada por esse tipo de banca, é o LinkedIn. E eles estão, na verdade, nessas redes sociais muito mais pelo branding do escritório do que efetivamente para captação, né? Conquistar novos clientes. Então, o que me parece, nesse pouco tempo que a gente já pôde utilizar, é que é uma grande oportunidade, sim, para a jovem advocacia, porque quando o jovem advogado se formava, como é que ele ia dizer ao mundo que ele tinha se formado? E a gente tem, através da rede social, uma possibilidade de alcançar até a nossa própria rede de relacionamentos, nossos amigos, nossos colegas, nossa família, e mostrar que estamos exercendo ali uma atividade. Então, para a jovem advocacia, especialmente, foi muito vantajoso o provimento de publicidade. É importante que os jovens advogados produzam, sim, conteúdo na internet, porque a internet é uma grande vitrine. E ele pode, a partir dali, conquistar clientes, mostrar que sabe, mostrar a autoridade dele em um determinado tema, fazer parcerias com outros advogados. Então, é um canal em que a gente realmente constrói relacionamentos, não só conquista clientes, mas constrói relacionamentos. Claro. Doutora Gabriela Macedo, que está com a gente hoje, você que está aí acompanhando a programação da nossa TV Alba, a gente está falando aí sobre a divulgação, né, da advocacia através da internet. A gente está falando sobre vários assuntos nessa temática, mas o intervalo chegou, é coisa rápida. Fica aí com a gente que a gente vai trazer mais detalhes do que é o Google Ads, como você, advogada, pode utilizar e como você, cliente, pode encontrar um grande advogado também através dessa ferramenta. O intervalo é rapidinho. Estamos de volta com mais um OAB na TV, na telinha aqui da nossa TV Alba. Que bacana essa parceria de longas datas, né, da TV Alba com a OAB Bahia. Você que chegou aqui na nossa programação agora, que não sabe como é que é, gente, a gente já tem um tempinho, olha, trazendo aí essa aproximação, né, do universo da advocacia para todos os telespectadores que chegam aqui para acompanhar a programação da TV Legislativa da Bahia. Hoje a gente está aqui com a doutora falando sobre marketing, né, para a advocacia. Muitas dúvidas surgem, principalmente com a chegada do novo provimento, que fez assim uma regulamentação para ficar mais fácil para você de casa, né? Do que pode, do que não pode na publicidade. Agora, doutora, no outro bloco você terminou falando sobre Google Ads, Facebook Ads. E aí as pessoas que estão em casa, que não utilizam, né, essas ferramentas, ficam um pouco perdidas, mas é uma realidade que já está fazendo parte do nosso dia a dia em todos os segmentos. Eu atuo também na área de comunicação e utilizo essa importante ferramenta porque o alcance é gigantesco. Como é que funciona, né, para os advogados isso? Você citou algo importantíssimo, que é a questão financeira. Tem grandes escritórios que pode colocar ali muita grana e propagar, né, os seus resultados, essa captação de clientes ainda mais. Então, o que é que diz, né, o novo provimento sobre isso e como o advogado pode usar isso ao seu favor? Bom, o anúncio patrocinado foi regulamentado realmente no provimento.
Então, lá tem autorizado que o advogado utilize os anúncios patrocinados, tanto de Google Ads, que é aquela compra de palavras-chave no Google para que o site ou o artigo daquela pessoa seja ranqueada no Google, ali na primeira página, que é o sonho de todo mundo aparecer na primeira página do Google, né? E também no Facebook Ads, que é Facebook e Instagram, mas também, por exemplo, no TikTok Ads. Agora a gente tem TikTok Ads, tem outros ads de outras redes sociais e com certeza não para por aí, né? Vão vir muitos outros ainda mais. Qual é o segredo? O que o advogado pode fazer para anunciar? Eu sempre digo que o segredo é ter conteúdo informativo. O que o advogado pode fazer com anúncios patrocinados é informar algo para o seu cliente. Então, assim como a gente escreve, por exemplo, um artigo, e um artigo direcionado, algo direcionado para o cliente tem que ter uma linguagem muito mais simples, muito mais fácil, muito mais objetiva. A mesma coisa, esse mesmo conteúdo com um caráter informativo e educacional pode ser direcionada para o cliente. Para aquele cliente que for impactado pelo seu anúncio patrocinado, ele decidir se aquele conteúdo foi relevante para ele, se ele quer saber mais sobre aquilo ou não, se ele tem interesse em entrar em contato com você ou não. Então, ao invés de o advogado entrar em contato com aquela pessoa ou procurar aquela pessoa, que é o que a gente não pode fazer, a publicação vai ser distribuída com apenas um conteúdo educativo e de informação. A pessoa que receber vai ler ou ouvir, ver um vídeo ou ler um post e ela que vai clicar no botão ali para falar com o advogado e dali, quem sabe, iniciar uma contratação. Então, eu digo sempre que o segredo é produzir conteúdo informativo e educacional. Se você estiver informando e educando, não vai ter erro. A gente só não pode oferecer algum serviço diretamente para o cliente através desses links patrocinados. E te respondendo sobre a questão dos grandes escritórios, das grandes bancas, eu acho que ainda, eu trabalho com marketing digital também, tenho cursos na área do direito, imobiliário, advocacia extrajudicial e utilizo minhas redes sociais também para esse tipo de impulsionamento. E a internet ainda, não sabemos como será no futuro, mas é muito democrática com relação ao investimento. Não significa que uma pessoa vai colocar, por exemplo, R$100 mil em anúncios patrocinados, que ela vai ter um espaço maior do que outra pessoa que coloque R$200. Ela pode aparecer para mais pessoas, por exemplo. Então, a própria ferramenta do Ads, ele te dá ali a possibilidade de você alcançar mais pessoas. Então, a diferença que a gente vai ter aí é que as pessoas que injetarem mais dinheiro, por exemplo, e o provimento também diz que não pode existir uma alocação muito exagerada de recursos nisso, né? Mas não tem especificamente o que... O valor e o que exatamente. O que é exageradamente? Exatamente, não tem isso. Mas a gente entende ali pelas ferramentas do Ads que as formas dos anúncios vão ser diferentes. Então, pode ser que você receba um anúncio de uma grande banca e receba também um anúncio de uma pequena. Então, não existe no Facebook Ads e no TikTok Ads, nem no YouTube, que no final das contas é o Google, mas tem um anúncio específico do YouTube ainda, uma concorrência por valores, diferente do que acontece no Google Ads. Porque no Google Ads existe como se fosse um leilão para compra de palavras-chave. Mas nessas outras redes não existe. Então, independentemente do quanto você vai colocar, não vai dizer, eu vou colocar um e não vou colocar o outro. Não, vai aparecer provavelmente os dois, baseado no interesse, localização, idade, tudo isso que a gente pode selecionar lá. Do que você traçou no perfil de clientes, né? O que você quer que chegue aquele seu anúncio, gente. Agora, doutora, vamos pegar uma situação fictícia aqui de algum caso de realmente falta de ética e o que acontece, né, com esse escritório, com esse advogado ou advogada. O caso é denunciado, a gente pode denunciar, e aí é encaminhado para o Tribunal de Ética. O que acontece e quais são as penalidades, né, voltado para esse conteúdo de publicidade legal que pode acontecer com esse escritório ou advogada? Perfeito. A comissão de fiscalização ou qualquer outra pessoa pode fazer uma denúncia direta. Essa denúncia passa por um juízo de admissibilidade do Tribunal de Ética, ou seja, o Tribunal de Ética já verifica se essa denúncia é uma denúncia que realmente precisa ser averiguada ou não, porque muitas vezes também chega na OAB
uma pessoa brigou com a outra, vou denunciar o advogado aqui na OAB, enfim. Então, acaba que essas questões não devem passar para, digamos assim, encher o conselho da OAB com demandas que não precisam estar lá sendo apreciadas. E, depois disso, esse processo é distribuído e a pessoa vai ser intimada para apresentar a sua própria defesa. Existe todo um processo interno na OAB de análise e julgamento desse processo administrativo e, inclusive, com possibilidade de recurso. E existem algumas penalidades que podem ser aplicadas. Então, pode ser aplicada a penalidade de advertência, de suspensão, né? E até que o advogado perca ali o direito de advogar e, obviamente, dentro de uma escala aí, né, da forma dessa infração, da quantidade dessa infração, se for uma infração reiterada ou não. Então, tudo isso é avaliado. Vamos para algumas rapidinhas, né, com termos que estão aí disponíveis na internet, que pode ser dúvida, né, dos telespectadores. Rede social, live, pode? Pode. Pode. Tem alguma restrição se o advogado ou o escritório resolver fazer live? Ele só não pode falar preço de serviço, certo, vender, exatamente, fazer uma oferta ostensiva de algum serviço, mas live para produzir conteúdo pode. E fica aquela dica para você que é advogado, que está começando, que é da Jovem Advocacia ou não, sempre trazer temáticas relevantes desse momento, né, desse conteúdo jurídico, porque desperta a curiosidade e atrai a audiência, né, doutora? Outro termo que eu vi, é possível usar chatbots. O que seria isso e qual é a importância dele no marketing jurídico? Tá, é possível usar. Os chatbots são aquelas ferramentas, por exemplo, quando eu entro em contato com você, você tem aquela mensagem automática. Exatamente. Tanto, por exemplo, no WhatsApp, existem ferramentas que você consegue ter chatbots. No Instagram, você também tem ferramentas que tem chatbots. E nos sites também tem. O que não pode ser feito? O chatbot, ele não pode substituir o atendimento humanizado do advogado. Então, ele pode até, por exemplo, direcionar. Não sei se você já percebeu, em alguns sites você coloca assim, entra em contato, aí fala, qual é o seu problema? Aí você seleciona. Dentro desse problema, qual é a dúvida que mais se adequa para você? Aí você seleciona outra coisa. E ele vai fazendo um filtro, mas no final das contas, você vai precisar ter um atendimento humanizado. Então, o chatbot é interessante para filtrar um pouco o cliente. Às vezes não é a área daquele escritório, por exemplo, algo que o cliente quer não é da área do escritório, ou o escritório tem subdivisões ali e aquele cliente vai ser atendido já diretamente por uma área específica. Então, ele pode ser utilizado, mas o fechamento do contrato, no final das contas, não pode ser feito direto pelo chatbot. Precisa ser feito de forma humanizada. Outra questão que eu vi que achei bacana, e não só para os advogados, né, de forma geral, são os cartões de visita agora que são otimizados com muitas informações, né? Inclusive com chave Pix, com endereço de e-mail e localização. Isso pode também, ou o que não pode, que teria que ter de restrição aí para esse cartão de visita digital? Bom, cartão de visita, dizem que o cartão de visita físico acabou, né? Mas eu não concordo com isso, porque acho que a gente ainda tem esse dia a dia, o boca a boca, te conhecendo aqui, entregando um cartão, enfim. Então, as mesmas regras que se aplicam para o cartão físico se aplicam para o cartão virtual. Hoje você tem pequenas ferramentas que você coloca até no fundo do celular e você consegue passar para um outro celular, ou cartões de visita que você consegue encaminhar de um WhatsApp para o outro. Mas o que importa é que essas informações do cartão de visita estejam de acordo com o artigo específico do Código de Ética que fala sobre o que deve ter nesse cartão de visita. Então, deve ter o nome do advogado, pode ter a especialidade dele, se ele tiver realmente aquela especialidade, o endereço de e-mail, a localização do escritório, se for o caso. Lembrando que o provimento de publicidade também trouxe autorização expressa para o advogado utilizar coworking. Então, muitas vezes a gente coloca o advogado, inclusive jovens advogados que usam coworking, podem colocar o endereço do coworking que eles utilizam, da sala virtual que eles utilizam. Isso era um questionamento frequente. Então, isso pode ter no cartão de visita. Mala direta. Mala direta só para quem
realmente pediu aquelas informações. Então, tem muito site de advogado que tem lá newsletter. E aí você vai, cadastra o seu e-mail e aí você pode vir a receber. Então, mala direta só para clientes ou para pessoas que pediram aquele conteúdo. Mas você não pode pegar mala direta aleatória e distribuir um conteúdo para cliente. Pois é, minha gente, você que está vendo aí tantas questões que despertou a sua curiosidade e, claro, né, ainda restam dúvidas, porque à medida que a gente vai conversando, né, doutora, vão surgindo mais questões e vai aguçando ainda mais aí a nossa curiosidade. Então você pode, né, ir na rede social, tem o nosso Instagram, @TVAlba, tem o da OAB também, tem o nosso YouTube, onde ficam disponíveis todos os programas e conteúdos. Tem esse que eu achei massa, eu estava olhando aqui no seu Instagram, Fale com, né, ADV. Fale com a ADV. Que aí tem muitos conteúdos jurídicos também, muito bom. Mas me tire uma outra dúvida. Canais de denúncia são diversos também, inclusive pela rede social ou pela comissão, também as pessoas podem chegar e denunciar. Isso. O Instagram da OAB Bahia é bem dinâmico, as pessoas respondem. Então, se tiver qualquer dúvida, pode mandar um direct para o Instagram da OAB Bahia. No site também tem os canais, tem e-mail, tem telefone, que as pessoas podem ligar para se informar. A gente tem o Instagram da Comissão de Marketing Jurídico também, que está à disposição para quem tiver alguma dúvida. Então, os membros da comissão estão sempre produzindo conteúdo e a gente está fazendo eventos, enfim, para ajudar com isso, né? Claro. São muitas dúvidas, é algo muito novo, então é natural que as pessoas queiram buscar informação, afinal de contas, ninguém quer responder um processo ético, né? Ninguém quer correr o risco de descumprir algo só por não saber como fazer. E são mais esforços, gente. É sempre muito importante. Você que é advogado pode também se juntar, trazer o seu conhecimento para a comissão, né, do conteúdo jurídico aqui que a gente está falando e pode participar, né? Porque são, como é que fala? São espontâneos, né? São convidados, não tem restrição de participação, né, doutora? As pessoas podem contribuir. Quem está na comissão presta... Voluntário, fugiu a palavra. Trabalho voluntário, né? Isso. Quem está na comissão presta um serviço à advocacia. Então, um serviço voluntário à advocacia. Então, a gente está ali trabalhando para fazer eventos, a gente vai ter semana de lives agora para falar sobre o marketing jurídico. Então, a gente está ali, está todo mundo trabalhando para levar essa informação para a comunidade jurídica como um todo. Pois é, e o nosso tempo já acabou. Tá vendo que passa rápido que eu falei? Vou voltar, se você me chamar. Já está convite feito. Doutora Gabriela Macedo, que teve esse papo super leve, descontraído e cheio de informação para você de casa. Ela, gente, é integrante da Comissão de Marketing Jurídico, toda hora me fugia a palavra, da OAB Bahia. Como eu te falei, você pode ir lá através das redes sociais, né, buscar outras questões, esclarecer outras dúvidas, essa coisa da pesquisa, da presença da rede social, né, e também da constante participação da OAB em várias redes é muito bacana porque democratiza a informação, doutora. Então, quero agradecer sua disponibilidade em vir aqui hoje ao vivo, conversar com a gente e deixar o convite feito para um retorno em uma outra oportunidade. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, gente, a gente se encontra semana que vem, tá? Programa de estreia, sempre quinta-feira, 14h30. Tchau, tchau, até a próxima.